Meus amores, muito boa tarde. Cá vamos nós, hoje bem mais organizada. E hoje eu vou falar sobre alguns aspectos, alguns fatores importantes para eu equilibrar as minhas emoções. Olá, Emília, partilha a live, amor, e fica aí. Iva Dantas, que honra! Então, hoje eu vou falar aqui sobre alguns fatores importantes para nós, mulheres, equilibrarmos as nossas emoções. Mulheres, cuidar das nossas emoções. Oi, meu amor! Cuidar das nossas emoções não é um trabalho fácil. Saber lidar, eu acho que a palavra certa é saber lidar. Porque toda mulher feminina, ela precisa aprender a lidar com as suas emoções. Porque uma mulher que não sabe lidar com as emoções dela, ela acaba por ser um bocado impulsiva. É como pôr a carroça em frente ao boi. E isso não vai dar certo. Muitas coisas são travadas na nossa vida espiritual porque nós não estamos a saber lidar com uma coisa que é muito importante, que são as nossas emoções. Só que as nossas emoções, elas estão vinculadas com a nossa crença. Elas estão vinculadas com aquilo que eu acredito sobre mim, com aquilo que eu acho que eu mereço. Então, pelo fato de eu estar muito presa na minha crença, por que é importante eu buscar o autoconhecimento? Falando aqui só uma faixa. Porque o autoconhecimento, ele é uma esfera poderosa para quebrar as nossas crenças. Aquilo que tu acreditas sobre ti, muitas das vezes é uma programação que tu tens. E pelo fato de tu teres essa programação, tu acreditas de que muitos dos teus comportamentos são normais, mas são comportamentos que te geram dor. São comportamentos que te trazem resultados muitas das vezes negativos. Só que nós não paramos para avaliar porque ele torna muito normal. É o que eu vejo que acontece na nossa sociedade, é pessoas a normalizar aquilo que não é para normalizar. Então, trabalhar o nosso lado feminino é algo que nos dá um entendimento para nós podermos fluir na vida. Eu quando falo fluir na vida é ser próspero. Uma mulher feminina, ela é próspera, porque ela está na sua essência, e todos nós, quando estamos na nossa verdadeira essência, nós estamos dentro do caminho, com o êxito, com o propósito certo, e não tem como. Não tem como, eu falo muito por mim, e eu gosto de usar-me como exemplo. Oi, meu amor, beijo. E eu gosto muito de me usar como exemplo, porque quando eu me uso como exemplo, porque eu já fui uma mulher que também já vivi muito pro lado de lá. E o autoconhecimento me deu um despertar da consciência para eu entender o meu poder, para eu entender essa comunicação que eu quero ter com os outros, como é que eu estou a comunicar para a vida, como é que os outros olhem para mim. E antes disso, eu gosto muito de falar sobre vidas, eu gosto muito de falar, porque não é à toa que nós somos como somos. Há um motivo, uma razão, um porquê de eu ser como eu sou. Só que eu sou obrigada, naturalmente, a viver uma transformação de vida. Porque quando eu vivo uma transformação de vida, eu mudo o meu ser. Por quê? Porque automaticamente o meu pensamento muda. O que é que bloqueia uma mulher? O pensamento dela. O que é que limita uma mulher? O pensamento dela. Às vezes nós preocupamos muito com o que comemos e está tudo bem. Mas se ela não preocupar, imagina que uma mulher, ela preocupa com a alimentação dela, com a água que ela bebe, está tudo certo. Depois ela tem pensamentos negativos durante o dia. Ela é negativa, ai meu Deus, não vai dar certo. Ai meu Deus, eu tô com medo. Ai meu Deus, o meu marido vai me trair. Ai, ele não me atendeu o telefone. Ai, eu não sei quando. Olha, eu tô a ficar velha. Então ela constantemente reverbera negatividade sobre ela. Então quem vibra isso, automaticamente ela está muito negativa. Ela está com medo da vida.
E engraçado é que a vida não é para viver com medo. Nós não temos que viver a vida com medo, porque quando eu estou com medo, eu estou a dizer eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo. Por isso é que hoje eu quero falar aqui sobre alguns fatores importantes que eu já faço comigo e que eu quero partilhar com vocês para que vocês também possam ter esse entendimento. Porque se há coisa que eu sei, porque eu sou mulher, que não é fácil lidar é com as nossas emoções. Nós mulheres, quando estamos num nível de compreensão baixa, tudo que nós fazemos por não saber lidar com as nossas emoções, tudo que nós fazemos é o quê? Tentar competir. Só que uma mulher, quando ela tenta competir, é porque ela não sabe o seu poder e o seu valor. Porque pelo fato dela não saber o seu poder e o seu valor, ela tem necessidade de se autocomparar. Porque ela vai querer buscar ser igual ou ser melhor do que o outro. Só que isso é um ledo engano daquela mulher ou daquela pessoa. Porque ninguém é melhor que ninguém. Cada um com a sua essência, cada um com o seu brilho, cada um com o seu jeito. Se nós não aprendermos a trabalhar isso, eu sei que não é, de longe, um tema onde as pessoas vão ouvir e vão consumir. Há muitas mulheres. Eu aposto que o meu conteúdo é consumido, mas muitas das mulheres passam de lado. Por quê? Porque até elas terem uma compreensão de que elas precisam disso, elas vão sentir repugnante, elas vão querer... Porque a mulher, quando ela está no nível de compreensão baixa, mas ela acha que está bem, ela reluta com aquilo que bate à porta dela para dizer assim, olha, a vida está a convidar a mudar. Então, enquanto ela está a ser movida, mexida, ela reluta. Ah, não, eu não ligo isto. Ah, não, isso não é verdade. Ah, eu estou ótima. Só que a maioria das mulheres que tentam ter repugnância desses tipos de conteúdo, normalmente ela é que mais precisa e é aquela que está a ser desperta. Por isso que esses tipos de conteúdos nem todas as pessoas vão parar para ouvir. Mas ela é necessário para quem o quê? Para quem quer crescer. Para quem quer mudar a sua fase da vida. Para quem quer mudar o seu poder feminino. Para quem quer olhar para dentro com coragem. Porque olhar para dentro de nós é preciso ter coragem. E uma das ferramentas que eu queria deixar aqui hoje é a meditação. O que é meditação? O Buda, que normalmente o nome dele, que na verdade o nome dele é Siddhartha, nos ensinou a olhar para dentro, a meditar. Por que a vida nos ensina a meditar? Por que muitas das vezes nós dizemos assim, antes que tu digas alguma coisa, respira 3 vezes e pensa naquilo que tu vais dizer. Porque quando tu respiras, tu voltas na tua essência. Quando respiras, tu conectas contigo. E já não tens coragem de dizer aquilo que, na força da raiva, pela vontade emocional e imatura, tu podias ter dito e ter ferido o outro. E muitas das vezes até o comportamento contigo. Só que quando nós vamos buscar olhar para dentro, no gesto de meditação, de entender as tuas emoções, muitas pessoas fogem desse ato de meditação, porque uma pessoa que não tem o hábito de se meditar, por isso é que quem não tem o hábito de meditar, quando eu digo assim, medite por 10 minutos. Ah, eu não consigo. Não é que ela não consegue. Ela tem medo de encontrar com a voz interna dela. Porque a voz interna dela revela coisas que ela não quer confrontar no momento. Então, pelo fato dela não querer se confrontar com a realidade que está dentro dela, porque a nossa voz, no fundo, ela nos diz aquilo que nós estamos a ser. Por exemplo, se eu olho no espelho, eu estou gorda. É o quê? Quem é que alimenta? Como é que eu posso travar essa voz para que essa voz não tenha tanto impacto comigo? Eu dizer assim, nossa, eu estou gorda, mas está tudo bem. Sou eu me aceito. Eu olho no espelho e começo a... Eu tenho esses dias que eu olho no espelho, hoje eu estou mais magra, eu estou mais gorda. Ou melhor, para ser muito sincera, eu já tive esses dias. Eu hoje não tenho mais, eu hoje me aceito top, eu gosto de me cuidar. Para quê? Para ter um corpo que eu gosto de ter.
Mas eu sei que eu também vou ter outros benefícios. Mas quando eu tenho uma voz negativa, quando eu olho o espelho, quando eu faço alguma coisa, quando eu vou comprar uma roupa, quando eu estou a lidar com as minhas finanças, eu quero muito deixar claro que tudo isso é sobre o trabalho emocional. Uma mulher que não sabe lidar com as suas emoções, ela não sabe lidar com as finanças. Para eu aprender a lidar com as minhas finanças, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Uma mulher que sabe lidar com as emoções, ela não vai comprar uma coisa que ela não precisa. Porque quando uma mulher que não sabe lidar com as suas emoções, se ela tem dinheiro, ela está num dia mau, ela quer sair, ela quer comprar. Porque ela não está bem, pelo menos tenho dinheiro, vou comprar. Só que isso é fugaz. Isso é a emoção do momento. Se ela puder parar para perceber que não vai ser isso que vai suprir e que esses momentos vão ser constantes enquanto ela não parar para observar por que ela tem essas emoções, ela vai ter um resultado muito mais benéfico, além de poupar o dinheiro. Porque ela não vai, porque uma mulher que vai para as compras estressada, mal disposta, ela compra aquilo que muitas das vezes ela não precisa. Por isso é que disse assim, queres limpar a tua energia, ou melhor, queres limpar a energia da tua casa, tira tudo aquilo que tu compraste que tu não usas, que muitas das vezes é energia parada, porque foi uma energia que tu colocaste sobre uma peça que na altura tu não estavas a precisar. Por isso é que trabalhar as nossas emoções ela é crucial para eu ser quem eu sou. Se eu quero ser uma empresária, eu sou empresária. E eu sei que para lidar com uma empresa, para tentar gesticular uma empresa, para que as coisas corram bem, muitas das vezes eu tenho que lidar com as minhas emoções, eu tenho que entender que há dias bons e dias maus. E ainda assim, que eu sei que tem dias bons e dias maus, eu não vou permitir que aquilo que aconteça no meu trabalho vai me interferir nas minhas emoções. Porque eu aprendi a aceitar o percurso daquilo. Porque se eu lidar, hoje está bem, amanhã está mal, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou oscilando. Hoje estou bem, daqui a pouco não estou. É conforme as coisas vão acontecendo para fora. Infelizmente, há muitas mulheres que estão assim agora. Assim, muito movidas pela circunstância lá fora. Porque não há um autocontrole dentro delas. Porque não há uma mulher que dominar as nossas emoções e o que eu estou a sentir? É controlar. E quando eu medito, a meditação é um ato de olhar para dentro. É um ato de entender quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou, é algo que dá um despertar da consciência surreal. Porque tu queres muito mais. Tu entendes de que o buraco é muito mais fundo. Tu entendes de que afinal o outro não é responsável pelas coisas erradas que acontecem. Tu entendes de que se alguém entrou na tua vida e te desrespeitou e faltou com respeito, é porque tu abriste uma brecha. E qual é a brecha que tu abriste para que o outro fizesse contigo aquilo que se calhar não foi agradável contigo? Mexeu contigo, magoou. Às vezes nós achamos de que, ok, está tudo bem, mas o primeiro passo é meditar. Aprenda a meditar. Aprenda a olhar para dentro, aprenda a trabalhar também. Segundo é a tua voz interna. Como é que está a tua voz interna? Como é que está a comunicação contigo? Quais são as palavras que tu mais tens durante todo o dia? O outro está a olhar para mim. Muitas pessoas têm essa pancada. O outro está a olhar para mim. Eu não sei, se eu fizer... Então, as pessoas estão muito dentro de uma caixinha. Estão com medo de ser criticadas. Estão com medo de ser apontadas o dedo. Que elas acabam por entrar dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha e ficar lá. E quando nós entramos dentro de uma bolha, nós estamos dentro de uma crença. Porque se calhar o outro nem está preocupado comigo. Se calhar o outro nem olha para mim. Se calhar o outro está preocupado com os problemas dela. Se calhar o outro nem... Mas eu já estou com uma coisa que eu acho que eu não posso falar e fazer isso. Eu não posso pensar isso. Então, quando eu olho como é que está a minha comunicação interna, eu estou a alimentar-me
de algo que se calhar está-me a deixar mal disposta? O que é que eu digo para mim mesma quando eu penso em fazer algo? Eu não vou conseguir. Por que tu não vais conseguir? Quem é que sabe se vai conseguir ou não? É a tua voz ou és tu entendendo as tuas emoções e mesmo assim indo para frente? Porque se nós deixarmos que essas vozes internas, que muitas das vezes eu já tive muita voz interna negativa. Eu já tive voz interna negativa de que eu não era bonita o suficiente, que eu não estava dentro do padrão. Por que eu tinha essa voz negativa? Porque na minha infância eu ouvi isso a infância toda praticamente. Eu sempre ouvi desde miúda que eu tinha um corpo muito musculado, que eu tinha os lábios grandes. Então os miúdos gozavam comigo. Eu era motivo de gozo na escola. Porque naquela altura, há 20 anos atrás, não existia, 20, 22 anos atrás, não existia pessoas muito musculadas, de lábio grosso, era muito pouco. E eu cresci na África, até quem tinha olhos verdes também era uma coisa também que diziam que era feiticeira. Então eu passei pelo meu ato de ser chamada muito menina rapaz, Maria João, que eu não era bonita. Então eu cresci com uma identidade distorcida sobre mim. Eu tinha uma visão completamente errada sobre mim. Eu olhava-me ao espelho, eu olhava para mim, mas eu tinha uma ideia, uma forma errada de pensar ao meu respeito. Então aquela forma que incutiram em mim, na escola, na rua, nas brincadeiras com os miúdos, formaram uma identidade, e uma identidade que o mundo trouxe para mim, não aquilo que realmente eu era, ou aquilo que realmente eu sou. Então muitas das vezes nós estamos a viver uma vida com uma crença que foi formatada por outros sobre nós. Por isso é que essa voz negativa, ela é constante em nós. Mas Ivanilda, como é que eu faço para trabalhar essa voz negativa? A primeira coisa para eu travar a voz negativa, eu preciso reconhecer essas vozes negativas. Porque para eu tratar, eu preciso reconhecer. Tu já reconheces que estas vozes são negativas? Começa a detectar. Levanta amanhã de manhã e começa a entender o que tu ouves quando tu diz assim: eu vou vestir essa roupa. Ou eu vou tomar uma decisão. Ou eu vou fazer algo. Pense em fazer algo e pense em fazer. E primeiro instante ouve aquilo que tu sentes dentro de ti. Eu sou capaz. Eu não vou dar conta. Quantas vezes eu já ouvi: eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Eu tinha um medo de falar em público, que era uma coisa estrondosa. Parecia que as minhas entranhas gelavam, porque eu dizia: meu Deus, a minha boca tremia. Por quê? Porque a vida toda, quando eu era miúda, mais uma vez, na infância, a minha mãe dizia assim: cala-te, miúda, tu falas muito, tu perguntas. E eu era muito curiosa, eu queria saber sobre tudo. Eu nunca fui aquela miúda de dizerem: eu perguntava, por que esse papel é papel? Ok, esse papel é papel porque é papel. Sim, mas por quê? Por que o papel vinha de papel? Eu queria saber por que o papel vinha de papel. O papel vinha da árvore, depois tiravam a folha. Eu sempre tive essa curiosidade de saber algo a mais sobre as coisas. Então aquilo, se calhar, era chato para minha mãe, para as pessoas que estavam ali ao redor. Não tinham paciência para aquilo. Então me mandavam calar. Então eu cresci naquela dotada. Cala, tu não sabes nada, ouça só. Uma criança ouvir isso. Eu formatei isso dentro de mim, inconsciente. Que todas as vezes que eu ia falar, eu conectava com: eu não sei nada. Eu conectava porque eu lembrava disso? Não, eu conectava com uma emoção que estava registrada no meu emocional. Eu tinha esse gesto de ficar com frio na barriga, com a boca a tremer, mas no fundo eu não sabia por quê. Quando eu fui olhar para mim, quando eu fui entender, relembrar as minhas histórias, conectar com a minha criança, eu lembrei de que me chamavam de burra,
cala a boca. Então, automaticamente essas vozes começaram a entrar no eixo de eu não mereço. Muitas das vezes tu ouves assim, eu não mereço, eu sou capaz, não dou conta. Mas esse não sou capaz, esse não dou conta, ela está vinculada com uma voz que alguém te disse, se calhar, de que tu eras burra. E quando alguém, uma criança, ouve tu és burra, automaticamente tu enclausuras com essa palavra. Mas a tua emoção, ela vai te dizer, a tua voz interior conecta com a tua emoção e ela vai dizer assim, tu não dás conta, tu não és capaz. Então nunca vai te dizer, tu és burra. Estás a perceber a voz interior, como é que ela funciona? Ela funciona de uma forma que é para te fazer entender de que tu não estás pronta, tu ainda não és capaz. Mas quando eu conecto com essa voz, de eu dizer assim, mas por quê? Que todas as vezes que eu dou um passo, eu quero tomar uma decisão, eu sinto que parece que eu não vou dar conta. Eu estou a serviço de quem? Porque o nosso corpo, ele é o nosso melhor terapeuta. Se nós aprendermos a ouvir as nossas vozes, ele é poderoso para nós começarmos a detectar muita coisa errada dentro de nós. E eu posso te dizer que nós temos muita coisa errada, nós temos muita pendência para resolver, nós temos muita coisa dentro de nós que ainda precisa resolucionar. Não é só eu, não é só o fulano, todos nós. Enquanto estamos aqui nessa existência, temos coisas para trabalhar. Enquanto estamos nessa existência, precisamos olhar para nós todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma minuta de meditar. Eu não abro mão da minha meditação todos os dias. Eu posso acordar um bocadinho em cima da hora. Ainda assim, eu prefiro acordar em cima da hora, mas ter um tempo para mim. Eu não abro mão de fazer exercício físico. Mas o exercício físico que eu digo... Não é preciso carregar peso, por exemplo, eu não carrego peso, eu não faço nada com peso, muito raro eu pego num peso. Mas eu faço algo para quê? Para sentir bem com a minha, para pôr o meu corpo a mover. Porque muitas das vezes vemos aquelas mulheres muito duronas, muito firmes, sabe? Aquela mulher diz, eu estou sem energia. Não, não é, ela não está sem energia. Ela está com energia retida no corpo dela. Por quê? Porque ela está dura. E o exercício físico, e ao contrário, mulheres que estão com baixa energia, porque elas não conseguem reproduzir energia, imagina, ambos conseguem ter uma boa resposta com o exercício físico. Quando eu vou exercitar, quando eu faço uma caminhada, quando eu ponho uma música, danço, quando eu faço uns exercícios sem peso, quando eu vou para o ginásio, nós precisamos exercitar o nosso corpo. Porque quando nós movemos o nosso corpo, eu vou explicar por que o exercício físico ele é tão importante. Nós temos 7 chakras que estão alinhadas aqui conosco. Esses 7 chakras, o primeiro chakra é o coronário. É onde a nossa captação psíquica está. É onde nós temos o entendimento, a compreensão, o controle cognitivo das nossas emoções. Quando ela está barulhenta, com vozes negativas, parece que nós estamos oco, parece que nós estamos opaco, parece que está tudo... É muito surreal isso. Só que ele é tão natural que passa-nos despercebido e achamos que está tudo bem. É muito natural, parece que, não, eu só simplesmente estou sem energia. Não é verdade, não é simplesmente. Algo está errado contigo para tu estar sem energia. Algo está errado contigo para tu sentires angustiada. Algo está errado contigo para tu sentires que hoje não diz assim, simplesmente eu não acordei bem. Não existe simplesmente não acordei bem. Tu tens um pensamento, para e pensa comigo. Tu pensa um pensamento o dia todo negativo. Ai, meu Deus, por que o outro... Olha, aconteceu uma coisa e tu ficas a remoer com aquilo. Ai, meu Deus, por que o outro me fez aquilo? Eu não merecia. Vai pro trabalho, pensa naquilo. Vai almoçar com a colega do trabalho, fala sobre aquilo. Liga para uma amiga, fala sobre aquilo. Aquilo o que faz? Ela... buga aqui o teu cognitivo, tu ficas com uma energia densa, opaca, tu não estás a ver. Mas em volta de ti está uma energia completamente opaca.
Então, automaticamente, tu vais reverberando mais opacidade. Então, tu vais para a cama, tu dormes à noite. Tu, automaticamente, quando nós dormimos, nós deitamos para dormir, o corpo dorme, mas há uma dissipação do espírito no corpo, não há uma desligação, porque os liames do espírito com o corpo nunca se para, a não ser quando existe mesmo a tal dita morte, que não existe, mas pronto, mais conhecida como a morte. Mas quando nós deitamos para dormir, não há uma morte, há uma dissipação do corpo com o espírito. Só que o espírito, quando ele solta do corpo, ele vai numa densidade muito densa, ele vai com pensamentos obscuros, ele vai com baixa frequência e ele vai conviver com o quê? Com espíritos da baixa frequência, com dimensão mais baixa. E automaticamente fica mais opaco. E quando o corpo desperta, que há a ligação outra vez entre o espírito e o corpo, que é quando nós acordamos, hoje eu acordei mal. Não foi o teu acordar mal. Foi o dia todo que tu viveste errada, reverberando uma situação negativa, dando asas àquilo que aconteceu do mal. Então, como é que eu faço, Ivanilda, para que quando algo aconteça de mal, como é que eu posso trabalhar aquilo? Aconteceu algo muito errado. Avalie o que tu podes fazer perante aquilo. Do momento tu não pode fazer nada, vai observando. Trabalha sobre aquilo. Tens alguma coisa para dizer? Diga. E se não for da melhor forma, não diga na altura. Guarda para dizer quando tu souberes realmente quais são as palavras certas e exatas. Nós temos dentro de nós o poder cognitivo da inteligência e do controle da nossa vontade. Só que muitas das vezes nós não a usamos. Por quê? Porque estamos muito ligadas emocionalmente a dizer tudo. E o que acontece? Digo coisas. Mas se eu controlar, eu parar para avaliar, e eu dizer assim, como eu posso resolver aquilo e guardar isso dentro de mim? Ir para o trabalho, fazer como se estivesse tudo bem, ainda que aquilo me incomoda, porque nós não temos poder de deixar que as coisas deixam de nos incomodar. Mas dentro de mim eu estou a trabalhar para encontrar uma resposta assertiva. O que eu estou a fazer? Eu estou a mudar a minha comunicação, porque eu dentro de mim, ainda que eu não estou a contar para ninguém, mas eu estou a trabalhar para ter uma resposta no meu entendimento, qual é a melhor forma que eu tenha que agir perante aquela situação. Eu vou pedir o entendimento. Repara, é inacreditável que todas as vezes que nós questionamos sobre algo internamente ou conosco, nós obtemos a resposta. Principalmente quanto mais tu trabalhas isso. Parece que quanto mais tu trabalhas isso, mais tu tens a resposta. Então, vem para o teu dia, faz as tuas coisas, não fala mais sobre aquele assunto até a altura que tu tenhas que resolver aquilo. Parece que, de momento, quando tu tiveres que resolver aquilo, tudo que tu precisas resolver, vais resolver. E se tiver que ser do bom e do mal, vai ser. E tu vais saber aceitar aquilo porque tu buscaste o entendimento. Quando nós buscamos entendimento, nós não ficamos presos o que vai ser? Como é que vai? Não, aquilo que será, eu vou enfrentar aquilo. Porque eu preciso ter esse controle comigo. Se nós começarmos a trabalhar, isso é muito prático, isso é dia a dia. Isso são coisas que nós precisamos preocupar com ela. Da mesma forma que eu preocupo em comer, da mesma forma que eu preocupo em tomar banho, da mesma forma que eu preocupo em usar uma roupa, eu tenho que começar a preocupar com a forma como eu lido com as situações, com a forma como eu lido com as minhas emoções. Porque se eu não for uma mulher que saiba controlar as minhas emoções, automaticamente eu me perco de mim. E o que o outro vai olhar para mim? Uma mulher frustrada. E o que eu vou me sentir? Incompreendida. Meu Deus, acontece isso. Eu digo, eu faço, mas ainda assim o outro não me compreende. O outro não compreendeu. Porque tu não soubeste ter uma atitude que desse ao outro a vontade de respeitar. Nós é que abrimos a porta para que alguém venha ou nos respeite ou não nos respeitem.
Nós é que permitimos como é que o outro vai nos tratar através de quê? Através da minha postura, através da minha fala, através daquilo que eu digo. Automaticamente eu estou a mostrar que o outro, ele é obrigado a me respeitar. Porque se ele não me respeitar, eu fecho a minha porta outra vez. Eu não preciso dizer, olha, se tu não me respeitar, nunca mais falas comigo. Para quê? Se depois tu vais falar com essa pessoa. Tenha uma comunicação assertiva. Aprenda a reverberar confiança naquilo que tu falas. Para de dizer, é tipo aquele relacionamento que tu estás dentro do relacionamento. Se tu fizeres isso, eu vou-me embora. Se tu fizeres isso, eu vou-me embora. Estás sempre a ameaçar aquela pessoa que se isso acontecer, tu vais embora. Vai chegar uma altura que a pessoa está nem aí se tu vais embora ou não. Porque sabe? Porque já não acredita em ti. Porque ele sabe que tu não vais embora, porque tu estás farta de dizer isso, não cumpres. Então, quando nós dizemos coisas banalmente e não temos o peso da responsabilidade daquela palavra, fazemos com que o outro nos desrespeite e depois chegamos a uma altura e dizemos assim, nossa, por que o fulano de tal antigamente tinha tanto respeito para comigo? Agora, de repente, ele olha para mim e não quer saber de mim. Eu é que permiti gestos e atitude. Só que muitas das vezes nós somos mulheres. Eu digo nós porque eu também estou a trabalhar sobre isso. Nós somos mulheres, mas temos um emocional de 7, 5, 10 anos. Vejo muita mulher aí muito emocional. Muito criança emocional. Que depois de perguntar por que a minha vida financeira não flui. Tudo é relacionamento. Se eu não aprender a gerir as minhas finanças, se eu não aprender a trabalhar o meu merecimento, como é que eu vou ter dinheiro para usufruir, para viajar? E depois olha a frase que a maioria das pessoas tem tendência a dizer, eu já paguei, desde que eu pague as minhas contas está tudo bem. Será que tu queres só pagar as contas? Ok, pagar as contas dá-te um alívio, porque é prazeroso saber que nós estamos a pagar as contas. Mas de certeza que tu como mulher queres ir para o salão, queres arrumar a tua unha, queres comprar uma roupa bonita, queres fazer uma maquiagem, queres ir jantar com as amigas. Então tu não queres só pagar as contas. Cuidado, eu digo isso muito nas minhas mentorias. Cuidado, mulheres, com as palavras que vocês tiram da vossa boca. Porque as palavras, elas têm muito poder, elas reverberam. Porque a boca, olha aqui, nós temos, eu acabei por só falar o chakra coronário. Nós temos aqui o chakra coronário, o chakra frontal, que é a chakra da intuição. É aqui que normalmente nós temos a intuição. Quando nós meditamos, tudo está a mover aqui dentro. Nós não vemos, mas o teu poder cognitivo, ele está a ser movido. Tu podes até projetar muita coisa. Por isso é que quando eu medito de manhã, eu projeto aquilo que eu quero conseguir no dia de hoje. Eu emano coisas que eu quero. Imagina, eu emano amor para as pessoas que eu vou encontrar hoje. Eu emano amor para todo. Eu começo a conectar com aquilo que eu quero. E aqui nós temos o chakra laríngeo, que é o chakra da fala, da comunicação, do poder comunicativo. E automaticamente, baixo do laríngeo, nós temos o cardíaco. Então, se aqui está o coração e aqui está o chakra do coronário que recebe a intuição, o poder cognitivo e a fala, nós estamos no meio. Se eu abrir o meu coração, trabalhar corretamente o meu chakra, eu tenho um poder da fala. Eu tenho o poder de uma comunicação assertiva. Porque aqui trabalha todo o meu mental. Nós precisamos conhecer, esses são os 7 chakras mais falados, não é que nós não temos outro. O ser humano não é à toa que nós somos com vários pontos. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Nós temos vários pontos no nosso corpo, que o nosso corpo respira, mas quando, por exemplo, o Buda, quando meditava, ele tornava-se em luz. E esses poros dele transmitiam luz. Por quê? Porque nós temos vários chakras, pontos cruciais em nós. Hoje, dentro da medicina, dentro da física quântica, nós falamos sobre 7 chakras que são os mais importantes, que são os mais falados.
que são, por exemplo, se eu trabalhar, por exemplo, esses chakras, depois o resto alinha. Por exemplo, chakra genital, mulheres que hoje envolvem com este, amanhã envolvem com o outro, não. Não tenha relacionamento fugaz. Eu quero divertir. Tu não és uma peça. Tu não és Se prioriza, se valoriza, aprenda a se amar. Porque quando nós trocamos energia com alguém que depois vai embora, depois é outra energia, nós não temos noção quantos miasmas. Miasmas é o quê? Miasma no mundo espiritual, que nós não vemos, miasmas são tipo densidade. Quando eu envolvo com uma pessoa, aquela pessoa vem, segura em mim o miasma daquela pessoa. Então é uma densidade que deixa em mim. O que é? A pessoa é má? Não tem a ver, ninguém é mau. Tem a ver que aquela pessoa tem um problema dela, tem o vazio dela, tem a angústia dela, que também não está bem visto automaticamente quando você se entra lá. Porque o sexo é uma união da alma. Ela é muito mais importante do que só aquilo que nós achamos de que é o prazeroso, não. O sexo ele é muito. Por isso é que às vezes uma comunicação com alguém, ele é uma troca de energia. É troca de energia que tu trocar com uma pessoa e depois, se essa pessoa estiver densa, se essa pessoa quiser vibrar baixo, essa pessoa vai me deixar com a carga de energia negativa dela. E depois eu não sei por que as coisas estão bloqueadas na minha vida, eu não sei por que eu não consigo ter uma vida financeira próspera, eu não sei por que eu não tenho bons relacionamentos. Eu posso te dizer que tudo é responsabilidade nossa. Eu deixei aqui várias ferramentas sobre trabalhar o nosso emocional. Meditação, trabalhar nossa comunicação. E eu disse, como é que tu consegues trabalhar? Começa a usar um diário e todas as palavras negativas que tu tens ao teu respeito, ponha lá e começa a trabalhar ela. Eu não sou isso. Todas as vezes que tu pensares, eu sou fraca, diz, eu não sou isso. E vença aquela fraqueza de, será que eu devo? Será que eu posso? Vai e faz. Calma, se é certo, se é algo que vai te dar alguma positividade, se é algo que realmente, se é algo que realmente vai te trazer algum benefício. Se não, é melhor ficar quieta. Mas se é algo que vai te trazer um benefício, mas depois o teu medo, aquela insegurança te atrapalha, conserta essa voz toda vez que tu pensares nela. Eu deixei aqui o poder do exercício físico. Eu falei um bocado sobre a energia, sobre o chakra, sobre trabalhar o nosso cognitivo. Se nós pudermos começar a fazer esse exercício todos os dias, nós vemos, eu também era uma mulher que acordava às vezes e dizia assim, nossa, eu hoje não estou muito bem disposta. Eu acordo todos os dias cedo, graças a Deus. E eu tenho uma energia assim que eu sou muito grata. Eu sou muito grata, eu não estou aqui. Eu tô aqui porque eu amo fazer isso. Não foi para mim a terapia, o encontro comigo foi a coisa que eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu me encontrei. Eu não tenho palavras. Eu sei que eu estou muito longe de mim. Eu sei que eu estou muito longe daquilo que eu quero. Eu sei que ainda me falta construir muita coisa dentro de mim. Mas, meus amores, do jeito que eu era, da forma como eu era, a mulher que eu era, para hoje, nossa, eu sou outra mulher. Tudo porque eu busquei a terapia, eu busquei o autoconhecimento, eu lapido-me. E então hoje eu não me canso de agradecer a Deus. Eu não me canso de agradecer a força criadora que me tem movido para esse caminho. Porque é muito benefício. São benefícios que eu não consigo, juro, se eu pudesse tirava daqui e punha no vosso coração só para vocês sentirem. Mas eu recomendo
Ainda que não faças comigo, ainda que não busca um profissional com seriedade naquilo que faz e faça uma busca interna contigo mesma. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um divisor de águas na tua vida. Porque tu vais começar a comparar a mulher que tu eras com a mulher que tu és. É algo que eu não sei. Eu não sei, ainda no outro dia eu fiz uma técnica com um grupo e a minha irmã ligou-me e disse: eu quero fazer mais, eu gostei, depois de eu ter feito essa técnica eu conectei com a minha criança interior. Eu disse: eu também não sei o que aconteceu. Nós não temos poder para nada, nós simplesmente somos um vaso na mão do oleiro e ele nos usa. Foi o que eu disse para ela. Eu uso a técnica, mas só a técnica não é. Mas quando nós depositamos a nossa responsabilidade, a nossa seriedade, eu acho que... Eu não sei vos explicar, mas é uma coisa que não dá para explicar. É só sentindo mesmo. Por isso, busca conhecer. Se estás com algum problema, se estás com baixa autoestima, se estás com alguma descompensação emocional, ansiedade, depressão, porque há várias coisas que nos visitem, busca ajuda enquanto é tempo. Só isso que eu posso te dizer. Bom, meus amores, eu vou ter que sair porque eu tenho um teste agora de um curso que eu estou a fazer. Um beijo enorme para quem está aqui, para quem passou, para quem ainda vai ver, que eu entrego esses conteúdos com amor para que todos nós possamos ser beneficiados por algo que nos move aqui dentro. E é sobre isso. Um beijo, um abraço para todos e muito obrigado, gratidão. Eu agradeço a toda a espiritualidade que está aqui presente. Eu agradeço a toda a força que moveu para que essa live acontecesse. Eu agradeço a Deus por ter permitido tanta coisa boa. Eu agradeço. Beijo!